Fala pessoal, aqui ao vivo, falei que eu ia voltar essa semana e promessa é dívida, então eu voltei. E voltei para dar sequência naqueles assuntos que eu abri na semana passada. E hoje a gente vai falar do quê? Vai continuar falando sobre palestras. E para quem tá chegando agora, bem-vindo, para quem vai assistir depois, bem-vindo também. Fala, ó, o pessoal sempre entra, o pessoal é muito querido. Fala aí uma boa tarde. Fala, Van, boa tarde, Van. Eu já vou te responder lá, eu vi que você me mandou uma mensagem, tá? Vou te responder daqui a pouco. Mas bora lá. É uma live rápida, até porque eu estou na semana de formação em perfil comportamental. Então hoje é o último dia da formação, já estou preparando os últimos ajustes aqui, mas antes eu não podia parar, eu precisei parar para vir aqui conversar com você e retomar os assuntos da semana passada. E hoje a gente vai falar de palestra. Fala, minha querida Flávia Cobal. Fala, Jéssica, todos bem-vindos aqui, quem estiver passando, quem ficar, sejam muito bem-vindos, tá bom? Tá uma ventania aqui que vocês não fazem ideia, eu tô achando que a janela vai cair. Mas enfim, acho que vai chover é muito. Mas bora lá. Eu parei um pouquinho aqui para conversar com você sobre como você pode usar as palestras para vender o seu processo de coaching, né? Mais do que isso, eu quero trazer outro ponto, outro elemento super importante que não pode faltar dentro da sua palestra, focada ali para você vender o seu processo. Então é um elemento que não pode faltar. Semana passada eu falei de um, essa semana eu quero falar de outro, tá bom? Bem-vindo todo mundo que tá chegando aqui. E só que antes disso, eu vou bater numa tecla que eu já venho falando há tempo. E eu vou continuar batendo nessa tecla. A maioria dos coaches não estão fazendo palestras para vender os seus processos. E isso é um oceano azul que está sendo jogado fora, está sendo desperdiçado. Porque vocês coaches, os coaches que me seguem, eu não vejo ninguém fazendo palestras para divulgar primeiro, né, para gerar conhecimento, agregar na vida das pessoas e principalmente para vocês venderem processos de coaching, tá? A gente está vivendo nesse oceano azul e vocês não estão acordando para isso. E eu fico bem pé da vida por causa disso, tá? Você deve estar pensando, Renata, mas para você é fácil fazer palestra, você é trainer, você já vive dando palestras aí desde 2015 e tudo mais. Mas eu quero lembrar vocês que nem sempre foi assim, que eu também comecei. Assim como todo mundo tem que começar por algum lugar, tá? Quando eu comecei não era fácil, não foi fácil, sabe? Eu morria de vergonha. Eu tinha dor de barriga. E às vezes, até hoje eu tenho dor de barriga. Mas tá tudo bem. O que a gente precisa entender que isso tem que fazer parte da nossa trajetória. E a gente tem que aprender a transformar esse sentimento, esse frio na barriga, essa dor de barriga, em algo positivo. Tanto que hoje a gente sempre fala assim, né? A minha querida Flavinha, ela fala, né? O iceberg. A gente tem um iceberg. E tem mesmo. Enquanto eu tiver isso, é sinal do quê? É sinal de que eu me importo com o outro, que não é sobre mim, é sobre o outro. Então sim, frio na barriga haverá e haverá sempre. A gente precisa aprender a lidar com isso, porque o nosso negócio, a gente precisa se expor, a gente precisa levar conhecimento para a vida das pessoas, até para as pessoas nos conhecerem. Quem não é visto não é lembrado. E palestra é um oceano azul da qual você vai agregar conhecimento na vida da outra pessoa, vai gerar autoridade para você. E também você pode aí vender os seus processos, né? E eu não conheço um coach que não tenha curtido fazer uma live, dar uma palestra. Depois que a gente começa, depois que vocês começam, é que nem fazer live. Depois, a live no começo, meu Deus, aí abre, ao vivo, que medo. Só que aí depois você vai entrando no flow, aquilo fica tão gostoso que você não quer acabar, você não quer parar. Tá? Fala, pessoal que tá entrando, bem-vindos, tá? A Van colocou, quero aprender. Como você começou? Começando, Van, dando palestra, montando uma palestra em relação ao meu nicho, chamando as pessoas que me seguiam para me ouvir. A minha primeira palestra online, eu acho que tinham 2 pessoas e tá tudo bem. Eu deixei de fazer? Não, entreguei o meu melhor ali, tá? Aí fui fazendo. Conhecimento, prática e repetição. Conhecimento, prática e repetição é a mãe de todas as habilidades. Então, fazer palestras, montar para o seu nicho, né? E divulgar para as pessoas que te seguem, agregar valor na vida delas, tá bom? Então, e sempre quando eu dou uma palestra falando sobre um determinado assunto,
É impossível alguém não me procurar depois no direct para tirar dúvida, querendo saber mais, inclusive me procurando para eu mentorar, para eu passar, para fazer um processo comigo. Por quê? Porque a pessoa entende que eu tenho conhecimento sobre aquele assunto, tá? O que reforça ainda mais o quê? A nossa autoridade como coaches, tá bom? Só que a parada é o seguinte, né? Não adianta ficar falando, não adianta ficar falando de qualquer coisa, assuntos desconcatenados, até sopa de letrinha, né? Desconcatenados. Vocês têm que entender o seguinte, que coaching é um negócio e que você tem um negócio. Você precisa o quê? Conhecer o seu mercado, você precisa conhecer o seu público-alvo, e principalmente, né? Conhecer o seu público-alvo, mas principalmente conhecer as necessidades do seu público. Você conhece as necessidades do seu público? Você sabe o que ele está buscando? Lembra, todas as pessoas, elas sempre estão procurando uma solução para um problema. Todos nós estamos sempre procurando uma solução para o nosso problema. Então eu, como especialista aqui em crenças, eu estou sempre pesquisando e logo eu estou vendo que cada vez mais a procura pelo tema crenças limitantes, crenças, enfim, pensamentos negativos, isso tudo está cada vez aumentando mais. E como eu sempre ajudo os coaches, né, a lidarem com as crenças dentro do seu negócio, eu decidi aqui vim falar de novo sobre palestras de crenças, né? Para você fazer o quê? Para você vender os seus processos de coaching. A procura tá grande no mercado e poucos coaches estão fazendo isso. E é um oceano azul ainda. Daqui a pouco vai todo mundo começar a fazer, aí vira aquela onda e aí vira mais do mesmo, tá certo? Ó, o Jonathan colocou, sensacional, ter avatar é a base do negócio. Claro que é a base do negócio, né, Jonathan? Você precisa entender o que o seu cliente quer, você precisa entender do que o seu cliente gosta. É aquilo, né? O que ele come, o que ele lê, o que ele veste, o que ele curte, o que ele pensa. Você tem que saber isso do seu cliente para você ter embasamento e levar conhecimento para a vida dessa pessoa, né? O quanto, eu acho que o principal é você saber qual é o tipo de cliente que você quer atender, tá? Depois você monta o tipo de cliente que você quer atender e você tem o seu nicho bem definido, aí sim, aí é você começar a gerar valor para a vida dessas pessoas, tá bom? Então, o quanto também que ninguém fala. Eu vejo muita gente falando de carreira, falando de emagrecimento, falando do relacionamento, mas não fala do quê? Das crenças que envolvem tudo isso daí. Carreira tem crenças, emagrecimento tem crenças, relacionamento então nem se fala, né? Que é o quê? É a dor. E quando você traz isso para a pessoa, quando você mostra para a pessoa, primeiro, que ela tem essa dor, que muitas vezes ela nem sabe que ela tem. Ela sabe que ela tem alguma coisa, mas não sabe o que é. Aí quando você mostra pra ela, traz clareza pra vida dela. E outra, quando você fala isso e ajuda as pessoas a minimamente dar um passo pra resolver, elas olham pra você como dizendo, caramba, você me entende, você sabe o que eu tô passando. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá escrevendo. A Cris colocou, Renata, você é inspiradora, eu preciso disso. Ah, obrigada, amiga. Preciso ultrapassar esse obstáculo. Sim, precisa e muito. As pessoas precisam de você, Cris, tá? Como se constrói uma copy... como se constrói uma copy assertiva, né? Sem conhecer seu bem mais precioso. Matou a pau, Jonathan. É isso aí, tá? Bom, recado dado, né? Falei que os coaches não estão falando sobre palestras e agora eu quero falar de verdade o que eu vim falar aqui, né? Que é trazer o quê? O elemento que não pode, o outro elemento, né? São vários elementos que não podem faltar, eu trouxe um deles hoje também. O elemento que não pode faltar de maneira alguma dentro da estrutura da sua palestra, tá? Lembra, palestra focada para você vender os seus processos de coaching, tá bom? Que é o quê? É a headline e a sub-headline. O que é isso, Renata? A headline é o título da sua palestra. A sub-headline é o que você vai estar entregando. É o subtítulo, mas é como se fosse já uma promessa. A promessa do que você vai entregar, tá? Então, tem uma estrutura que você precisa seguir. É um passo a passo, tá bom? A headline e a sub-headline é uma delas, tá? E é de suma importância você se atentar para esse detalhe.
tá? Você ter uma headline que chame a atenção do seu público, que gere o quê? Curiosidade, vai fazer total diferença. Porque é isso que vai despertar. É isso que vai despertar a curiosidade dele de, olha, essa palestra vai ser boa, eu quero ver. Quantas vezes você já foi assistir algo só pelo título? Um filme só pelo título. Você nem sabe o que é o filme e você fala assim, mas o título é bom, deixa eu ver se é bom. E aí você envereda. E assim a gente precisa despertar a curiosidade dos nossos clientes, tá bom? Então, ó, headline e sub-headline é de extrema importância para a gente despertar ali o interesse, a curiosidade da sua audiência em querer te ouvir, tá? Só que antes de definir a headline e a sub-headline, você precisa definir o quê? Você precisa definir o tema, tá? Você precisa ter ali o que eu vou falar, né? Qual vai ser o tema da minha palestra? Porque tudo, a sequência vai decorrer dessa decisão, tá certo? Então, o tema, ele vai estar diretamente ligado ao problema específico que você quer resolver. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu trazer mais para cá. Eu fiz uma palestra onde a headline era assim: pensamento inabalável. Como transformar sentimento de incapacidade e autoconfiança e fazer o mesmo com seus clientes. E aí, qual que era a sub-headline? A sub-headline era assim, ó. Essa é a chave essa é a chave de destravar a sua carreira, avançar nos seus projetos e crescer ainda mais profissionalmente junto com seus clientes. Quem é coach no início da carreira que não quer se destravar na carreira? Quem são os coaches no início de carreira que querem transformar esse sentimento de incapacidade, essa insegurança em autoconfiança? Eu não conheço nenhum que não queira. Eu quero continuar aqui sendo inseguro. Tá bom. Ninguém, né? Isso desperta o quê? E as pessoas sabem que eu falo sobre crenças, então isso desperta a curiosidade das pessoas e faz com que as pessoas venham assistir, venham ver, deixa eu falar assim, deixa eu ver o que a Renata vai fazer. E o melhor, né? No tema do webinário, né? No tema, como é que eu chamei essa palestra? Eu chamei de aula online com aplicação de ferramenta, tá? Eu chamei assim, aula online, aplicação de ferramenta ao vivo. E aí, embaixo estava o título, pensamento inabalável, como transformar o sentimento de incapacidade e autoconfiança. Olha que louco. Quem que não quer receber uma aplicação de uma ferramenta de crenças? Quem que não quer se libertar de uma crença ali que está impedindo a pessoa dela seguir na carreira dela ter mais clientes, dela prosperar? Todo mundo, tá? Então, assim, a headline e a sub-headline tem que ser atrativa para o seu cliente. Tem que chamar a atenção dele, tá? Isso desperta curiosidade. Enfim, acho que eu falei tudo. Deixa eu ver. Desperta curiosidade. Quem que não quer receber uma aplicação de ferramenta de crenças ao vivo? E aí você pode aplicar ou uma ferramenta de crenças para o seu nicho, que vai ser o UAU. Porque todo mundo entrega o quê? Coach de produtividade, entrega o quê? Ferramentas de produtividade. Coaches de emagrecimento, entrega o quê? Alguma coisa que vai ajudar a pessoa ali a dar o start para emagrecer. Carreira e assim por diante. Agora, se você, dentro do seu nicho, vier falando assim, eu vou aplicar uma ferramenta de crenças que vai ajudar você a se destravar e performar mais ainda na sua carreira, ou ser mais produtivo, ou encontrar a pessoa que realmente é o relacionamento dos seus sonhos, ou vai destravar o seu emocional para que você consiga emagrecer com saúde. Quem que não quer, minha gente? Pensa, eu não vejo nenhum coach fazendo isso. Coach só entrega mais do mesmo. Bora pensar fora da caixinha aí e começar a entregar, tá bom? E você pode fazer exatamente isso com a sua audiência, né? Você pode montar uma palestra incrível, uma palestra completa dentro do seu nicho, falando o quê? Sobre crenças que o seu público tem, as dores que o seu público tem. Isso conecta demais, tá? Quando você mostra o que você sabe, qual é a dor, né? Qual é a dor, quais são as crenças que a pessoa tem que cercam ali o seu público dentro do seu nicho, a sua postura mediante a essas pessoas já muda, tá? Elas começam a olhar para você do quê? De um jeito diferente. Isso vai gerando o quê? Autoridade para você, tá? Mas lembre-se, e lembra aqui também, né? Que coaching... Fala, Gui, tudo bem?
Lembra aqui, né, que coaching é o quê? Coaching é movimento. Não adianta você fazer uma baita de uma palestra, né, entregar uma baita de uma ferramenta e não gerar o quê dentro da sua palestra? Movimento, tá? Então não adianta só falar da dor e não ajudar eles a minimamente darem um passo na direção de sair dela, tá bom? Mas essa direção aqui, esse passo, é um assunto para outro vídeo, a gente vai falar ainda durante as semanas que virão, tá bom? Mas essa live é curtinha, rapidinha, porque de verdade eu preciso focar aqui na formação, mas antes eu não posso ir embora, não posso encerrar, né? Antes de deixar aqui um convite para vocês, se você ainda não conhece a estrutura do que você precisa fazer para montar uma palestra focada em vender o seu processo de coaching, ou ainda se não se deu conta do tamanho da oportunidade que vocês estão perdendo, tá? Eu vou deixar aqui para quem inscrever, eu vou jogar esse vídeo no IGTV. Quem tiver afim, coloca aqui nos comentários, eu quero. Aos poucos eu vou mandando para vocês, tá? Eu vou mandar para vocês o quê? Eu preparei um material completaço para você, tá? É uma reunião completa com quase 2 horas de reunião, explicando o quê? O passo a passo, tá? De como você fazer detalhadamente, como você montar ali a sua palestra para você falando sobre crenças dentro do seu nicho, para você vender o seu processo de coaching. Slide por slide, tá tudo lá bonitinho, tá bom? Cris, coloca lá no IGTV, tá bom? Porque aqui a hora que eu encerro eu perco os comentários, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse vídeo no IGTV, coloca lá nos comentários, aos poucos eu vou mandando o link da reunião inbox para cada um, porque eu só quero, de verdade, só quero que vá lá assistir quem de verdade tiver a fim de colocar isso em prática, porque eu não quero que todo mundo fique vendo e guardando conhecimento, ficando com o quê? Com a obesidade mental. Pelo amor de Deus, o mundo precisa de nós coaches e a gente precisa colocar isso pro mundo, tá bom? Então, só vou mandar o link no particular para quem me mandar o eu quero lá no IGTV. Tá bom? E também vou subir esse vídeo aqui no YouTube. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, vai estar lá nos comentários do vídeo o link, tá bom? Eu volto hoje, talvez não, porque eu tenho formação, mas amanhã, sábado e domingo, eu dou uma passada aqui. A gente vai falando dos assuntos que eu falei da semana passada e agregando mais valor ainda, tá bom? A gente se vê por aí. Até mais. Tchau, tchau.